Olá, voltamos a este vídeo para dar continuidade ao nosso cadastro de clientes e neste vídeo em particular a gente vai acrescer algum código-fonte àquelas classes de persistência e de controle adicionados aqui, olha, nesse vídeo anterior. Se você seguir este link você vai aprender a como criar essas classes de persistência e as classes de controle no vídeo anterior. O código que vai ser adicionado na verdade são métodos de classe que pertencem tanto às classes de controle como a uma das classes de persistência. E ao final você vai ver os testes dessa classe de persistência gravando um cliente no seu banco de dados. Vamos começar adicionando o nosso código fonte, acessando o cadastro de clientes em Java no Partilho. A gente vai selecionar aqui o tópico 4 e voltando aqui para o NetBeans, eu vou começar digitando o código. Então, para isso, após aqui a anotação @id, eu vou digitar geração de valor. Então, Ctrl+ de espaço, abre parênteses, fecha parênteses, e aí eu vou digitar de novo com Ctrl+ de espaço os parâmetros, dizendo que a estratégia de criação dos identificadores da tabela será automática. Aí eu vou dar Ctrl+C para copiar também para a classe compra após a anotação ID. Então eu abro um espaço, dou Ctrl+V, ele vai precisar importar algumas bibliotecas, dou OK, ele faz a importação automática. Acesso a classe JPA Controle e vou adicionar no final dela um código que faz a busca do cliente pelo CPF. Esse código consta já lá no conteúdo do site Partilho e é um método de classe que retorna o cliente através de um Entity Manager que utiliza uma query nomeada com parâmetro CPF. Voltando às classes de controle, começando pela classe cliente, precisamos adicionar alguns métodos ao final dela. Então eu vou clicar aqui, volto aqui para o site Partilho e o código para adicionar para a classe cliente está aqui, eu vou selecionar. Então esses são os métodos que eu tenho que adicionar à classe cliente, Ctrl+C, e volto lá no NetBeans na classe cliente e dou Ctrl+V. Aí esses métodos vão apresentar uma série de problemas, mas é fácil de corrigir com o botão esquerdo do mouse. Você pode adicionar importação para todos esses elementos e à medida em que você adiciona a importação, os problemas vão desaparecendo. O método armazenado utiliza da classe cliente JPA Controller para criar o objeto cliente. O mesmo ocorre para o método atualizado, com a diferença que ele chama o método edit na classe de persistência. Já para o método booleano, a classe de persistência chama o método destroy para fazer a exclusão, e assim por diante para todos os métodos que estão abaixo. Então repetiremos todas essas operações para a classe compra. Então nós precisamos vir aqui no final da classe, vamos até o site Partilho. Agora eu vou copiar os métodos para a classe compra, que são semelhantes à classe cliente. Então dou Ctrl+C e Ctrl+V aqui no final. Aí tem aqueles problemas da falta da importação. A gente vai com o botão de esquerdo do mouse e faz a importação. E é bom lembrar que para esse código, para a criação de toda a persistência, é necessário um fabricante de gerenciamento de entidade. E para este fabricante de gerenciador é necessário o nome da unidade de persistência aqui. Podemos assim fazer o teste da classe cliente. Para isso a gente vai vir na classe principal, vamos na main e voltamos ao Partilho. E no tópico 5 existe aqui um primeiro código de teste. Então eu vou copiar este código. Ele é um código simples que cria um cliente e duas compras para ele. Ctrl+C e volta ao NetBeans aqui na main, Ctrl+V. Agora a gente resolve os problemas da importação com o botão esquerdo do mouse, importando os elementos que a gente precisa. Repare aqui, aqui foi criado o cliente. Daqui para baixo nós criamos duas compras, desde que o cliente tenha sido armazenado. Então tá aí, aqui é a importação para JOption Pane. E agora é só rodar o programa. Então vamos lá. E o resultado aparece, usa a criação do cliente, criação das duas compras. E a gente pode observar os resultados aqui na janela de serviços. Acessando o cadastro clientes, botão direito do mouse sobre tabelas, atualizar.
essa tabela de sequência de controle automática dos IDs pelo JPA. Então eu venho aqui em cliente, botão direito do mouse, peço para visualizar dados e aqui está o nosso cliente. Para visualização das compras é a mesma coisa, eu vou escolher aqui a tabela de compras, botão direito do mouse, exibir dados e aqui estão as compras do cliente. Em todo esse processo, você deve estar atento à questão de que quando você vai usar o Entity Manager Factory, ele tem um parâmetro. E esse parâmetro é o nome da unidade de persistência. Se esse nome não estiver correto, você vai ter problema, o teu software não vai rodar. Experiência própria. E assim, a gente termina este vídeo dizendo que o próximo vídeo você vai ver esse mesmo software aplicado a uma interface. Ou seja, você vai ter uma interface para poder utilizar esse software. Para ver esse próximo vídeo, você pode acessar neste vídeo aqui à sua direita. É isso aí, pessoal. Até a próxima.